Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez para trazer uma receita aqui maravilhosa para vocês fazerem, saborear e também vender para ganhar um bom lucro. Então aqui eu vou começar mostrando para vocês os ingredientes que eu vou estar utilizando. Aqui temos a farinha de rosca, são 300 gramas. Também o amido de milho são 2 colheres de sopa, diluídos em 500 ml de água, que eu vou estar empanando esses salgados, né? Primeiro passo na água com o amido, depois na farinha de rosca, para ter um salgado crocante por fora, macio por dentro e sem encharcar. Aqui também eu tenho 2 colheres de sopa de margarina, um tablete de caldo de carne e 1 colher de sopa de sal. E tomem cuidado, pessoal, para não salgar, tá bom? Porque a calabresa ela já tem sal. Aqui também eu vou utilizar a farinha de trigo Venturelli, que é maravilhosa essa farinha, deixa uma massa bem branquinha e não tem aquele gosto de trigo. Aqui também eu vou usar 1,5 litro de água, que eu medi no liquidificador, para poder estar fazendo essa receita. Fica bem mais fácil medir no liquidificador, porque todos eles têm a marcação na lateral. Também aqui eu vou fazer uso da balança, porque nós precisamos fazer um salgado do tamanho padronizado, para não ter prejuízos e também não desagradar o cliente. Então, aqui na balança eu vou medir 70 gramas de massa e 30 gramas de recheio. Tá ok? Então, vamos dar início ao croquete de calabresa, que eu vou começar ali pela massa. Vamos lá. Bom, aqui eu já coloquei a água para ferver, vou estar adicionando a margarina, o sal e o tablete de caldo de carne. E eu vou deixar aqui diluindo, né, e fervendo. E assim que estiver pronto, levantando fervura, a gente volta aqui para estar adicionando a farinha de trigo. Bom, aqui, pessoal, se vocês quiserem estar experimentando o sal, né, fique à vontade, mas eu aconselho não fazer massa muito salgada, porque a calabresa, ela já tem bastante sal, né? Então, precisa estar aí dosando esse sal, apenas 1 colher mesmo rasa de sopa de sal. Então, eu já vou aqui adicionando a farinha de trigo, mexendo rapidamente, né? Precisa estar mexendo bem e com o fogo baixo, tá? Esse fogo não pode estar alto. Assim que você começar a colocar a farinha de trigo, antes de começar a colocar a farinha, já abaixa o fogo bem baixinho e depois vai adicionando a farinha de trigo aos poucos e vai mexendo. Vou deixar esfriando, pessoal, um pouquinho ali na mesa e daqui a pouco eu volto com vocês que eu vou sovar essa massa. Para fazer esse croquete de calabresa com requeijão cremoso, eu vou utilizar 2 gomos de calabresa. Aqui eu triturei no processador com cebolinha e salsinha, tá? A calabresa crua mesmo, eu descasquei ela, cortei os pedaços e triturei no processador. Se você não tiver, pode ser no liquidificador na função pulsar. Então aqui temos 2 gomos. E daquela massa que a gente cozinhou, eu peguei 1/3 daquela massa, já sovei também. E também temos aqui o requeijão cremoso. Compro esse que é sachê, porque fica mais fácil de estar recheando dentro do croquete. E eu uso essa marca Scala, que eu acho uma delícia, ele é muito bom, sabe? Bem cremoso, bem saboroso, dá um salgado maravilhoso. E também precisamos de uma balança novamente, pra gente poder pesar a massa e o recheio. Então vamos começar aqui com a produção. A massa, eu vou abrir ela na vasilha e vou colocar um pouco de calabresa. Coloco 2 punhados aqui, em 1/3 daquela massa
que eu tinha cozinhado. E eu vou juntar tudo e misturar tudo muito bem. Vocês viram que lá, na hora de fazer a massa, eu não coloquei muito sal e eu não coloquei óleo. Eu coloquei 2 colheres de sopa de margarina, não tão cheia também, tá? Por quê? Para não engordurar muito a massa, porque agora eu ia vir com a calabresa. E essa massa não ia poder estar muito engordurada, porque aqui já vai soltando o óleo, ó. Claro que aqui, como eu coloquei pouco sal, né? Não salguei a massa. A calabresa já tem um pouco de sal, já vai transferir para a massa esse sal, porque precisa ter tudo muito equilibrado, né, pessoal? Não adianta fazer nada muito salgado também, que o cliente não vai gostar, né? Então agora eu vou pesar aqui 70 gramas de massa. E eu vou colocar 30 gramas de recheio. Mais um pouquinho, 70 gramas. Agora eu vou bolear na mesa, formando uma bolinha. Lembrando que esses salgados é de 100 gramas. Você vai vender no mínimo por R$5 cada um. Ele não é o grandão de lanchonete, tá, pessoal? Ele é o intermediário entre o médio e o grandão. Ele é 100 gramas. De lanchonete é 150 a 180 gramas. Esse aqui é 100. Ele não é pequenininho, não é médio, é um pouquinho maior que o médio, né? Então eu vou abrir bem aqui para poder rechear ele, formando um copinho. Eu vou colocar aqui no fundo uma quantidade, né? Nas laterais, tudo. Vai ficar uma delícia isso daqui, pessoal. Vocês não têm noção como é bom esse salgado. Então eu volto aqui para poder pesar as 100 gramas. Se você quiser tá tirando um pouquinho para arredondar para 100 gramas, vocês podem tirar, tá? E aqui é muito fácil, é tipo o croquete de carne mesmo, você fecha. Só que esse aqui, que é de calabresa, fechei, beleza? Só que eu vou arredondar as pontas, tá? Que é um outro formato para poder não confundir na hora de pegar para fritar, para fazer a encomenda do cliente. Então, no mínimo, de 5 a 6 reais vocês vão vender esse salgado aqui. Isso vai depender muito da região em que você mora, tudo. E varia bastante, né? Fica nesse formato aqui, ó, na minha mão, para vocês verem o tamanho dele. E eu vou fazer mais um. R$70 gramas, vamos bolear novamente. E agora vamos abrir em formato de copinho. Vamos vir aqui com o requeijão. Se a calabresa for um pouquinho salgada, esse requeijão ele vai dar uma quebrada naquele sal, né? Que tem na calabresa. Então aqui eu fechei e vou formar as pontas. Ficar pontudinho, assim, meio pontudinho, né? Tá, aqui a farinha de rosca. E também a aguinha, que eu costumo fazer em toda receita de salgado. Com em torno de 600 ml a 1 litro de água e 2 colheres de sopa de amido de milho. Então, é só passar aqui e passar na farinha de rosca. O que acontece? Essa receitinha, essa misturinha do amido, ela serve para ficar com a casquinha crocante e não encharcar. Porque não adianta a pessoa comprar aquele salgado enorme, também ficar encharcado. Tem lugares, pessoal, que esse salgado aqui também é vendido até R$7, porque ele é grande até, ó.
Então, depende muito da sua cidade, depende muito do local onde você mora, ok? Então, eu vou terminar aqui essa massa, depois eu vou falar pra vocês quanto que me rendeu, né, essa receita e por quanto vocês vão poder lucrar em cima dessa receita toda aqui, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, então, pessoal, essa aqui é uma parte dos salgados que já estão prontos. A outra parte eu congelei. Deu num total de 25 salgados de 100 gramas. E também, vocês podem congelar e depois fritar congelado normalmente, tá? Então, essa foi a dica de hoje. Se você tá passando por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like para você receber novos vídeos e novidades que vêm por aí, tá ok? Então, eu vou deixar com vocês as imagens aí do salgado já frito e até a próxima. Tchauzinho!